Qual a missão das missões? Qual a missão das missões? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Irmã Maiara, qual que é a missão das missões? O que significa a palavra missão? Não, mas essa palavra é num conceito geral, secular, realizar algo, cumprir algo, isso mesmo. Então, qual que é qual a missão das missões? Agora, no âmbito aqui que nós estamos estudando, cristão. A missão de Deus ao mundo. Qual que é a missão de Deus ao mundo? Através de quem? Jesus. A missão de Deus ao mundo é Jesus. Você que ouviu um glória. A missão, que vocês acabou de falar, a palavra missão, o que é? Fazer alguma coisa, né? Então, quer dizer, Deus fez algo. E qual que foi essa missão que Deus fez? É Jesus. Então, a missão de Deus ao mundo é Jesus. Qual a missão das missões? Então, vamos lá. Após 2000 anos, aí na sua folha ou aqui no telão. Após 2000 anos de cristianismo, a igreja ainda vê-se buscando descobrir o propósito da obra missionária. Então, ainda muitos ainda não descobriu isso, ainda está apagado essa palavra, esse contexto missionário. Até para você ter uma noção, se você vai numa livraria cristã, tem muito mais livros que falam de dons espirituais, livros que falam de casamento, livros que falam de família, mas livros com o título de missões, você pode notar que são poucos. Então é muito importante a igreja abrir os olhos para isso. Como na aula passada nós falamos, missões é a herança dada para a igreja. Paulo, em sua carta aos crentes de Efésio, discorre sobre esse problema. E a resposta desejada encontra-se naquilo que Deus, em seu plano que precede a criação do mundo, estabeleceu. Então, antes da criação do mundo, Deus já tinha estabelecido algo. Antes, na eternidade, Deus já tinha estabelecido algo. Eternidade, tempo e missões. Repete comigo, eternidade, tempo e missões. O propósito divino para missões. Na carta que escreveu aos Efésios, Paulo não tinha assunto mais importante a tratar que não a obra missionária. Esse tipo de assunto, amados, tem que estar em nossos lábios todos os dias. A obra missionária, né, evangelismo, falar do amor de Deus é algo que tem que estar continuamente, diariamente em nossas vidas. À época, mais da metade dos habitantes do império era escrava. As necessidades sociais eram gritantes. Estes assuntos preocupavam ao apóstolo e incomodavam também a Deus. Qual que era o assunto que estava incomodando o apóstolo Paulo e a Deus? A necessidade da palavra de Deus chegar aos corações. Aqui não fala aqui que o povo era, da sua maioria, muitos eram escravos. E Paulo vendo isso, Paulo estava vendo ainda mais Deus. Então Deus, ele, com a sua visão geral, ele se preocupa muito com a salvação das pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia
no livro de Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos estar trabalhando hoje em 2 livros da Sagrada Escritura, Efésios e também 2 Pedro. Efésios, capítulo de número 1. Amém? Efésios, capítulo de número 1. Quem estiver com dificuldade, grita o irmão aí para te ajudar. Amém, amados? Amém. Então vamos lá, Efésios capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O pastor leu aqui o versículo 1. Vocês agora vão alternando. Vai para o irmão Daniel, depois o irmão Pita, e assim, irmã Maiara, e vai alternando. Versículo 2. Deus nosso Pai, Deus Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Próximo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual, as eficazes e essenciais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para a justificação da justiça, para que, segundo os beneplácitos de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual fez agradáveis a si o amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobrimos-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Meu plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Nele vivo e os povos também vencerão, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E também glorificar-nos depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E em Cristo também foste selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual o Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Pode mais um. E, pelo que eu ouvi, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Amém. Glória a Deus. Pode ser. Vira a folha aí, amados. Aí eu continuo dizendo, narrando assim, ó. O grande tema da Bíblia é o quê? A redenção. Palavra-chave. Quando você olha para a Bíblia, é redenção. Não somente o apóstolo Paulo
trata desse assunto. Como os demais escritores bíblicos são inspirados pelo Espírito Santo a escrever sobre ele. O primeiro capítulo da epístola aos crentes de Éfeso afirma ser o grande propósito de Deus para a humanidade, a redenção dos pecados. Evidentemente, esse não é o único propósito de Deus ao homem. Contudo, a mensagem bíblica deixa claro ser esse o propósito elementar, primário, primordial. O principal propósito de Deus para o mundo é a salvação eterna. Então o tema principal é a redenção. E o propósito que é primordial para o mundo, para a humanidade, é o que, amados? A salvação eterna. E isso já foi estabelecido lá na eternidade, antes da criação de todas as coisas. De acordo com certo comentarista, está lá em Efésios, é como um poema dividido em 3 partes. Então a leitura que nós fizemos aqui do livro de Efésios, ela está dividida em 3 partes: Pai, Filho, Espírito Santo. Dá para acompanhar ali, olha, bonitinha. Deus trino e a obra missionária. Pai, Filho, Espírito Santo. Versículos 5 e 6. Quem poderia ler? Está falando do Pai. Então, o Pai fez isso, já nos predestinou para isso. Predestinou para filhos de adoção, por Cristo, para si mesmo. Então, Deus já aponta para isso. E agora, o Filho. Quem poderia ler? Versículo 7, 11 e 12. Aleluia. Jesus foi esse propósito, né, esse veículo da nossa redenção. Porque o homem escolheu pecar. E Jesus veio com essa proposta de redimir, de livrar o homem da escravidão do pecado. E agora o Espírito Santo. 13 e 14. Então só é possível, amados, a pessoa ter esse encontro com Cristo, passar a eternidade, ou mesmo se o Senhor vier arrebatar, um exemplo, se Jesus vem agora e faz o arrebatamento, só é possível aqueles que foram selados. Selados com o quê? Com o Espírito Santo. Isso só é possível mediante quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus. Ela é selada com o Espírito Santo. Amém? Vamos continuar aqui? Vire a sua página. Está tudo ok até aí? Amém. Virando aí a página,
Continue dizendo assim, ó. É notável que cada uma das pessoas da Trindade está envolvida no propósito divino para a humanidade. Bem claro aí onde vocês leram. Deus Pai predestinou os homens à adoração, fazendo seus filhos. Cristo cumpriu o propósito divino, morrendo em lugar do homem para o redimir. Então nós entendemos que a humanidade ficou em dívida para com Deus. E essa dívida precisava ser paga. E quem pagou essa dívida? Jesus. E como que foi paga essa dívida? O sangue dele. Aleluia. Então Cristo cumpriu o propósito. Jesus já cumpriu o propósito divino, morrendo em lugar do homem para o remir. Espírito Santo sela o crente, garantindo-lhe a herança como povo de Deus. Vamos aqui no outro tópico. Até aqui ficou tudo ok? Sobre a Trindade. Muito importante vocês ter esse parâmetro aí para vocês depois poder estar ensinando, passando para outros. Missão e missões. O que é missão, amados? E o que é missões? O que é missões? O que é missão? Então vamos aqui. O termo missão remete ao contexto do esforço divino de remir o mundo. Não é isso que o tema, quando a gente olha assim, qual que é o tema principal? Redenção. Então, o termo missão remete ao contexto do esforço divino de remir o mundo. Isso é uma missão. Agora, o que é missões? Já missões representam a herança do Senhor à igreja. Trata-se, portanto, de uma atividade que tem suas raízes no propósito eterno de Deus. Com missão, relembra-se o motivo áureo da vinda de Cristo ao mundo para morrer pelos homens. Então a missão era isso, que Jesus viesse para morrer pelos homens. Cristo significa ungido, isto é, aquele que recebeu poder e autoridade para uma missão. Jesus veio como missionário, com o objetivo de realizar o propósito de Deus. Portanto, o conceito bíblico de missão abrange dois elementos. Primeiro, o envio do missionário. Quem foi esse missionário? Jesus. Segundo, a realização do propósito em si. É interessante notar que o termo missões, então nós entendemos o que é uma missão. Agora, o termo missões é empregado muitas vezes como singular. Quando empregado assim, essa palavra refere-se ao comprometimento da igreja. Então, missão foi a propósito de Deus, enviar Cristo, isso foi uma missão. Agora, o que é missões? É a missão da igreja. Do que? Evangelizar o mundo. Da igreja na missão divina e no propósito de Deus para a humanidade. De qualquer forma, no plural, no singular, porque às vezes você vai falar, pessoal, está querendo confundir minha cabeça, missão, missões. Então, para resumir, está aqui, ó. De qualquer forma, no plural, no singular, sempre o termo se refere ao propósito divino para o homem. Tanto um, tanto o outro é o propósito divino para o homem. Missão. Deus enviou Cristo. Que é missões? É a igreja evangelizando o mundo. Tanto um, tanto o outro é propósito de Deus para o homem. Amém? Isso. E Jesus foi o
o missionário. Ele é o modelo, nos ensinou. Então nós temos que seguir esse modelo aí de ensinamento de Jesus, que é o quê? Evangelizar os povos. Ele mesmo falou, ide fazer discípulo. Por que ele fala ide fazer discípulo? Porque ele fez discípulo. Então nós precisamos de fazer discípulos. Ficou claro aí, meus queridos? Ficou claro? Pois vai ter as perguntas, hein? Olha lá, hein? Missões não são uma opção. O que é isso? Missões não são uma opção. O que seria essa frase? O que vocês entendem dessa frase? É um dever. Não é aquele negócio, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Não, não é uma opção. Já está em nós, como falamos terça-feira passada. É uma herança dada, é uma herança que Deus deu a cada um de nós. Evangelismo. Efésios, o apóstolo Paulo trata de toda a história da humanidade. Desde então, a missão de Deus fazia parte do divino plano para a humanidade. Antes da própria criação do mundo, olha que interessante. Antes da criação do mundo, Deus já tinha traçado a missão dele, o propósito dele para a humanidade. Sabendo Deus, na sua onisciência, que o homem ia falhar. Olha como Deus é. Então, já tinha estabelecido na eternidade esse propósito. Sendo realizado, porém, apenas em um momento específico da cronologia da raça humana. Em sua carta, Paulo refere-se ao início do tempo, mas também do fim do tempo do fim. A história da humanidade tem seu tempo. A história da humanidade tem seu tempo de princípio e fim. Pode fazer. Microfone. Ali está falando assim, ó. Vou ler o final do penúltimo parágrafo. Paulo refere-se ao início do tempo, mas também fala do tempo do fim. A história da humanidade tem seu tempo de princípio e fim. Falando assim fica difícil de entender, né? Então vamos dar um exemplo. Vamos falar aqui entre nós. O que o mundo prega para nós hoje? O que tem fim? O homem ou o tempo? O homem. O homem morre e acabou. Isso é o que o povo prega. Mas e nós, sendo cristãos, o que acaba? O tempo ou o homem? Exatamente. A humanidade tem a eternidade. Agora o tempo uma hora vai acabar. E eles acham que não. Acham que acaba para quem morre, que o tempo vai permanecer. Mas a Bíblia nos ensina que tem um início e também tem um fim. Deus iniciou, estabeleceu o início e vai ter o fim. Interessante, hein? Vira a sua folha aí, ó. E pelo comportamento das pessoas, né, eles agem como se fosse o contrário. Tá um gráfico aí. Opa. Não, aqui está abordando, amados, o fim no sentido do tempo. Esse tempo, ele vai ter um fim. Vai ter um fim. De tudo que você está vivenciando. Lá em Apocalipse não fala novos céus e nova terra? Então vai ter um fim disso. Para essas coisas aqui que vocês estão vendo. Palpável, né? Vai ter um fim. E a humanidade olha como se não haverá esse fim, mas vai ter esse fim. Deu para entender aí? Bem colocado, como o Tiago disse. Olha esse gráfico aí, ó. Parte da eternidade,
Olha lá, história e tempo. Nós estamos agora vivendo aonde? História e o tempo. E depois vai para onde? Para a eternidade. Então partiu lá na eternidade. Aí Deus estipulou, né, o tempo. Porque na eternidade não tem tempo. Deu para vocês pensar? Na eternidade não existe tempo. O tempo foi estabelecido para aqui, para essa terra. Para essa terra tem tempo. O relógio, a hora, o tempo, isso vai findar. Então, começou na eternidade, estamos vivendo a história e o tempo, vai partir para a eternidade. Exatamente. Alguém? E o tempo, amados, foi a primeira coisa que Deus criou. A gente acha que foi lá no haja luz. Mas antes do versículo 3, se eu não me engano, no versículo 1 e 2, abra aí em Gênesis, vamos ver lá. Porque fica bem claro aqui o intervalo. E esse intervalo é o da criação. Ó, o versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A partir daí ele começa lá, haja luz. A partir do momento que ele falou haja luz, ele começou a falar isso se aconteceu no primeiro dia. Aí depois aconteceu no segundo dia. Antes disso ele não tinha falado nada. Por quê? Porque foi o tempo que foi criado por Deus no início. Amém? Ele próprio Começou a ser estabeleceu o tempo. contada a partir do versículo 3. Glória a Deus. É E interessante, né? Aqui Tem que pensar. você isso aqui, ó, isso aqui é a matéria, né? Então ela tem o tempo dela que vai findar. Mas a eternidade não tem o tempo. É eterno. Eternidade. Glória a Deus. Vamos continuar aqui? A contrário do que muitos pregam, a história não é um círculo ou um ciclo. Algumas até religiões falam disso aí, né? Esse ciclo. Mas sim uma linha. Por isso que está aquele gráfico lá, uma linha. A história é uma linha. Há nela progressão. O que é progressão nessa linha? Um avanço, isso. E o que é clímax? Isso, algo central. E finalidade? Que vai acabar. Isso, cumpriu o propósito, a finalidade. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo, ao tratar do tempo histórico, dava-lhe dimensões, termos, começo e fim. A leitura de 2 Pedro, agora vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler alternadamente. Então, a aula de hoje, depois você pode chegar em casa, dar uma relida. A aula de hoje está baseada em Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 14, e 2 Pedro, capítulo 3, até o versículo 1, até o versículo de número, deve ser o 13. 13 ou 16. Mas vamos aqui, o pastor vai ler o versículo 1 de 2 Pedro 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Próximo. Outra pessoa.
Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. E dizendo, onde está a promessa e sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da Aí, criação. dá uma pausa. Não é essa a atitude das pessoas? As coisas estão como estão. Outra pessoa para ler. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, reservam como tesouro e se aguardem para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Dá uma pausa. Entenderam, amados? Então, esses céus, essa terra que vocês estão vendo, que vocês estão vivenciando, às vezes pode até apalpar algumas matérias aqui, isso está reservado para o fogo. Continua outro. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Próximo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tá vendo? Mas está reafirmando qual que vai ser esse final. Próximo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aguardando apressado-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus, o fogo, se devastarão, e os elementos ardendo fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Próximo. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Até aí, amados. Glória a Deus. Agora vamos aqui no estudo. Aí vocês vão estar entendendo aí o porquê dessa leitura. Virando aqui a página, acho que é página 7 aí, né? Aqui nós já lemos, né? A poderosa palavra de Deus criou o universo e reservou o dia para o julgamento. Como que Deus criou o universo, amados? Pela palavra. E já está reservado o dia do julgamento.
essa mesma voz promete a volta do Senhor Jesus. Esta é uma promessa viva? Sim. Mas seu aparente atraso, que é isso que a humanidade e às vezes até alguns cristãos, né, ou conhecedores, mas o seu aparente atraso municia os zombadores. O que é municia os zombadores? Isso. Reveste de armas, né, para que eles venham zombar. Por isso está falando um aparente atraso. É porque Deus, na verdade, ele não atrasa, ele tem o tempo certo. Já no tempo de Pedro, o tempo que decorrera desde o dia da promessa, levará muitos a duvidar de que ele virá mesmo a ocorrer. É igual uma pregação que nós ministramos, não sei se esse domingo ou outro, que nós devemos esperar a vinda, né, do Senhor. Aqueles que amam a sua vinda. O tema era esse, né? Aqueles que amam a sua vinda. E aí encerrou dizendo assim: as atitudes nossas revelam se nós estamos amando essa vinda ou não. Vamos continuar aqui. Tais homens não reconheciam o quê? A progressão do propósito de Deus na história. Pedro, então, passa a salientar o cumprimento de outras promessas. Primeiro, o efeito da palavra na criação nos dias de Noé. Não foi assim? A Bíblia fala que nesse tempo, está em Gênesis 6, que Deus assim tinha arrependido de ter criado o homem, toda a criação. Mas o Senhor olhou e viu graça em Noé. Deus pediu para Noé fazer o que, igreja? Uma arca, um grande barco, para que viesse salvar não só ele, mas toda a sua família. E quantas almas eram? 8 almas. E mais o casais de animais. E assim levou a arca. Ao entrar todos na arca, quem que fechou a arca? Deus. Olha o mistério. O próprio Deus fechou. E quando Noé falava desse dia de julgamento de Deus sobre toda a terra, sobre todo ser vivente, muitos zombavam. Mas como assim vai vir um dilúvio? Mas o que Noé fez, ele se apegou àquela promessa, se apegou àquela palavra. Então Pedro, o que Pedro faz aqui nessa leitura que nós fizemos? Pedro, ele, na sua epístola, né? Pedro, ele começa a lembrar o povo, a sua geração, o que aconteceu no passado. Olha lá no passado. Deus tratou a humanidade, tratou a terra com o dilúvio. Muitos não acreditaram. Deus fez, a promessa dele foi realizada. O Deus do passado é os dias de hoje. Então, o Senhor está dizendo que vai julgar, ele vai julgar. Ele julgou o tempo antigo e ele vai julgar também. Então, Pedro, ele faz o quê? Ele usa a palavra para convencer seus ouvintes. Outro, coisas que vaticinavam o julgamento vindouro. Deus cumpre a sua palavra. Alguém quer ler lá, 2 Pedro? Capítulo 3, versículos 5 ao 7, só para a gente dar uma relembrada. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade... Espera aí, só um minutinho. Isso. Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas perecem o mundo, de então
coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aleluia. Segundo, terceiro. Então aqui nós está falando do julgamento, vai ter esse julgamento. Terceiro, ele sempre faz aquilo que prometeu fazer. É verdade ou não? Alguém discorda disso? Ele faz aquilo que sempre promete fazer. Aleluia. Vamos continuar aqui, meus queridos. Pedro é claro, acharam aí? Pedro é claro em suas convicções quanto ao propósito salvífico de Deus. Cuidado com a palavra, quando você tem que falar salvífico, viu? Propósito salvífico de Deus. Ele não duvida da fidelidade divina em cumprir suas promessas. Cristo virá. Dá um glória a Deus aí, igreja. Cristo virá. O que tantos classificam como atraso, incapacidade de Deus, ou mentiras dos homens, é, na verdade, longanimidade do Senhor, permitindo que mais pessoas venham arrepender-se de seus pecados, confessando Cristo como Salvador. Por que Jesus ainda não veio? Isso, Jesus não vê isso por causa. Jesus não veio por essa causa, para dar oportunidade, meus queridos, aos homens do quê? Para se arrepender. Isso que Jesus não vê ainda, dando oportunidade. E essa oportunidade é todos os dias, para nós, aos nossos parentes, nossos familiares, os amigos. É Deus dando oportunidade para a raça humana. Então, Deus é o que? Ele é longânimo. Por isso que fala lá, um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Deus é longânimo. Por fim, a responsabilidade da igreja está implícita justamente aí. Pedro 3,15, quem pode ler? Pode. Vamos lá. E tendo por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, está reafirmando a longanimidade do nosso Deus. O cerne do propósito de Deus, através da história, é a obra missionária. Então, o foco de Deus, amados, é a obra missionária. Paulo não fala para Timóteo, e Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao quê? Ao conhecimento da verdade. O propósito é esse. A palavra de Deus é clara. Pedro assim expõe, 2 Pedro 3,13. Ao mencionar novos céus e nova terra, a eternidade continuará após a realização do plano salvífico. A eternidade existe. E depois do plano salvífico, o que vai acontecer com a eternidade? Vai continuar a eternidade. Já falei, eternidade. Observe, eternidade, história e missão e eternidade. Esta realidade de que o trabalho missionário deve ser realizado em determinado prazo cronológico transmite a urgência da atividade evangelizadora. Então, mas nós estamos vivendo esses últimos dias e tem que ter essa urgência nossa, parte da igreja, para evangelizar o mundo.
Ao microfone. Eu vejo através desse ensino e, na verdade, dia após dia, na presença de Deus, o quê? Qual que é o meu propósito aqui nessa terra? É só ir na escola, casar, ter filhos, estudar, me Carro formar, bacana. ser um profissional? Qual que é o nosso propósito aqui? Pregar a palavra. Então, a gente tem que focar em quê? Na palavra, em Jesus. Porque, amados, o que vai ser cobrado de nós? Se a gente se tornou um bom médico, um bom professor, uma boa mãe? Também. Mas, principalmente, se a gente fez o propósito do qual a gente foi criado. Por isso que Deus é claro na palavra dele, de Gênesis e Apocalipse. O quê? Prioriza o meu reino. Prioriza o meu reino. E ele fala também que nós, os seres humanos, não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Por quê? Porque as coisas desse mundo, como nós estamos vendo nessa aula, vai passar. E a eternidade de muitas pessoas depende de nós. Por quê? Porque Jesus nos deu exemplo. Para quê? Para que a gente venha continuar o trabalho dele nessa terra. Então, a partir do momento que eu entendi isso na minha vida, os valores mudaram completamente. Porque eu sei que eu não preciso de trabalhar, morrer para conquistar as coisas que vão ficar. Eu tenho que trabalhar, sim, para quê? Para eu, em primeiro lugar, obter minha salvação e para, principalmente, as pessoas que eu amo também encontrar esse caminho. Amém? Então, deu para entender, mas aqui na frase, há uma urgência. Há uma urgência nisso. Existe, sim, uma eternidade. E a humanidade está precisando do quê? Da palavra de salvação. E Deus, Ele conta comigo e também com você. Então, o nosso desejo, amados, é vocês saírem daqui com o coração e a mente ligada no Senhor e vendo essa necessidade real que as pessoas estão tendo de Jesus. No final vai dar um testemunho? Então, amém. Vamos continuar aqui. Esta realidade de que o trabalho missionário deve ser realizado em determinado prazo cronológico transmite a urgência da atividade evangelizadora. Por isso que o pastor sempre está falando, não adianta as pessoas ficar só em quatro paredes. E hoje essa geração está assim, né? Eles querem ir na igreja, tem que ser uma palavra que, como diz assim, uma palavra revelada, uma palavra. Não, mas o propósito não é isso. O propósito é pregar a palavra, fazer discípulo. Aí o povo vai, às vezes, né? Às vezes lugares até cheios, aquela palavra, aí ouve a palavra, vai para casa. É como se nada tivesse acontecido. Não, tem que ter uma ação da nossa parte. Ao outro parágrafo. Quanto tempo resta à igreja para realizar sua tarefa, que é fazer discípulos de todas as nações? A pergunta do discípulo quanto ao tempo em que dar-se-ia a restauração de Israel, Cristo disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles estavam preocupados com o tempo, né, com as coisas daqui, o tempo da restauração de Israel. Eles estavam preocupados com isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles fazem uma pergunta para os tempos aqui. Jesus já lança uma resposta: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês precisam ser o quê? Cheios do meu Espírito Santo. Quero compartilhar com os irmãos também que hoje no estudo que eu estava fazendo, falava a respeito disso, que é a prova de que nós, cristãos, temos ou não o Espírito Santo em nós é quando nós falamos da obra do Senhor. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo tem a necessidade de testificar Jesus. Transmitir, né? Acharei, amados. A resposta de Cristo não deixa dúvidas de que o tempo já foram determinados por Deus. Deus já sabe o tempo certo.
e estão sob o controle dele. Aos discípulos, à igreja de Cristo, compete não preocupar-se com o tempo, mas ocupar-se com... 1, 2, 3. Mas ocupar-se com... Isso tem que ser a nossa ocupação, amados. A obra missionária, não com o tempo. O tempo já está estabelecido por Deus. Deus sabe. Está tudo no controle de Deus. Nós precisamos de ocupar com a obra missionária. E é uma realidade, amados. Quando o crente ele não se ocupa com a obra missionária, o que ele faz? Ele dá trabalho. Quando o crente não se ocupa com a obra missionária, ele dá trabalho. Torna aqueles crentes trabalhosos, que dá trabalho. Então nós precisamos nos ocupar com a obra missionária. Vamos continuar aqui? Em Efésios 1:10, Paulo emprega a expressão plenitude dos tempos, referindo-se ao período em que Deus completará seu plano. Note-se a palavra mistério, não é ministério não, é mistério mesmo. No versículo anterior, ela é a chave nos escritos paulinos. Aqui aparece uma referência à vontade de Deus, descobrir-nos o mistério da sua vontade. Que motivo há para tratar a vontade de Deus como mistério? Está lá, leia Efésios 3, do 1 ao 11. E veja como Paulo emprega a palavra. Emprega a palavra. Paulo utiliza a palavra mistério, significando algo que se tornou manifesto. Aquilo que era um mistério, para nós, já se manifestou. Diga glória a Deus. E foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Nesse sentido, o mistério não pode ser descoberto através do esforço humano. Deve ser revelado divinamente. Então, aquilo para os antigos, meus queridos, que ainda estava oculto, não estava revelado, Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele fala desse mistério que já estava onde? Desde a eternidade. Que era Cristo vindo e salvar o mundo. E fazer o quê? Um povo, a igreja, que somos nós. É o mistério que foi revelado. Segundo o uso que Paulo faz dessa palavra, vemos que refere ao todo o divino plano de salvação, ou uma parte daquele plano. O plano à vontade de Deus foi um mistério não revelado durante épocas anteriores à história humana. Meus amados, nós estamos vivendo coisas que os antigos desejavam. Nós estamos vivendo. Na antiguidade, referindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele só se manifestava aos sacerdotes, profetas e reis. E nós aqui desse tempo, o Espírito Santo é atuante em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma passagem que fala, acho que é Simeão, é um senhor que sempre estava no templo. E Deus tinha feito uma promessa para ele que ele não ia morrer antes de ver a salvação. E José e Maria, Jesus de colo, leva ele, aí ele tem o discernimento que aquela criança era o Salvador. E ele pega, ele dá graça a Deus ele fala, eu tenho a salvação em minhas mãos. Que coisa maravilhosa, hein, amados? Em nossos dias, porém, é aqui mesmo? É plenamente conhecido o mistério, é plenamente conhecido o mistério do propósito eterno de Deus.
O uso da palavra mistério e da expressão tempos dá a entender que a igreja vive hoje um período decisivo da história. É o período quando Deus vai completar seu plano redentor para o mundo. Como que Deus vai completar? Porque ainda não completou. Então, como que Deus vai completar esse plano? Vai findar. Aleluia. Vamos continuar aqui. É um período, tá. Torna-se clara a importância da missão de Deus ao mundo em nossos dias. Ao vermos que o fim da história humana é determinada pela realização da missão. Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, meus queridos, nós precisamos correr, pregar o evangelho para o Senhor da glória vir. Amém? Ainda não. Ainda não. Nós vamos, bem colocado, nós estamos abordando aí sobre missiologia, e depois, algumas aulas, o pastor vai estar trazendo gráfico para vocês. E vocês vão ver que ainda muitos lugares ainda precisam ser evangelizados. Isso, até a própria Bíblia. Falta muitos idiomas para a Bíblia ser traduzida. Deus abençoe, amado. Deus abençoe os colegas aí de casa. Deus abençoe. Aleluia.